vamos aí evoluir mais esse nosso assunto para o próximo tipo de banco de dados ou para a próxima categoria, que é o NoSQL ou NoSQL. O que é esses bancos de dados NoSQL ou NoSQL, tá? Então, resumidamente, eu vou explicar para vocês. Eu não sou nenhum especialista a fundo ainda em NoSQL, eu só vou dar uma ideia para vocês entenderem a diferença. E basicamente é assim, até agora a gente falou lá de banco de dados relacional, né, que tem uma estrutura de tabelas que são compostas por índices e colunas, né, e elas se relacionam, por isso que é um banco de dados relacional. No caso aqui do banco de dados NoSQL, ele tem ali um conjunto de informações que faz ele ser um banco de dados NoSQL, que é o que eu estou colocando aqui para vocês. Isso significa o quê? A forma que o NoSQL armazena os dados e trabalha a informação é diferente do modo relacional, ou seja, não é usando linhas e colunas e tabelas e relacionamento. E também não é usando a linguagem SQL, por isso que tem o nome NoSQL, ou seja, não estou usando comandos SQL para eu manipular as minhas informações, né? Então, para eu buscar informações ou alterar informações, eu não vou fazer lá os famosos select, insert, update, delete que a gente conhece, tá? E dentro, né, desses bancos NoSQL eu tenho aqui as características dele, que basicamente eu posso ter bancos de dados NoSQL que ele tem internamente o armazenamento de informações como chave-valor ou key-value. Tem outros que usam o modelo de orientação ao documento, né? Por exemplo, o MongoDB, né? Ele armazena os dados em forma de documentos. Pode ser também que ele seja orientado a coluna. E por último aqui, que ele pode ser também orientado a grafos, tá? E tudo isso são formas diferentes de você trabalhar internamente o banco de dados, ou seja, são formas de você gravar essas informações e manipular elas, tanto para consulta quanto para alterações, né? E nesse formato, né, tem alguns poréns aí que, por exemplo, facilita por um lado, você tem mais flexibilidade, mas por outro lado, né, você acaba perdendo algumas características muito importantes dos bancos de dados relacionais, que é, por exemplo, né, você ter o ACID, certo? Então, sem ter o ACID, nem todos os sistemas conseguem trabalhar sem ter essa funcionalidade, né, que é muito importante aí para você trabalhar dados, beleza? Então, bem resumidamente, esses são os bancos de dados NoSQL, e por conta desse ponto, dessa dificuldade de alguns sistemas gostarem, né, falar, pô, eu quero sair daquele modelo tradicional, né, de tabelas e linhas e colunas e relacionamento e comando SQL, porém, né, tem coisas como, por exemplo, o ACID que me faz ainda ficar preso nesse mundo. E por conta disso surgiu aí a outra categoria de banco de dados, que é o NewSQL. Então, essa categoria de bancos NewSQL é uma categoria, digamos que mais nova que a NoSQL. Talvez aí muita gente até que está aqui participando não conheça, né? Eu estou vendo aqui um comentário do Bonacin, que ele falou Cassandra é top. Eu acho que eu não coloquei a imagem do Cassandra aqui, olha que pena. Desculpa aí, Bonacin. E não esquece de ativar o sininho, viu? Beleza? Então, os bancos NoSQL, basicamente, quais são as características dele, né? Eu expliquei rapidamente aqui que os bancos NoSQL, eles não tinham a linguagem SQL, só que pensa assim também, tinha um outro porém, né? A linguagem SQL, por muito tempo, vou até voltar aqui o slide, ela foi trabalhada, foi melhorada, muitos compiladores, ela teve uma evolução muito boa nas últimas 2 décadas, né? Então você imagina quando chegou aí essa nova tecnologia de banco de dados sem utilizar comandos SQL, né? Então muitos desses conceitos e teorias acabou ficando para trás, né? Porque foram descartadas para ser utilizado aí um novo modelo e uma nova forma de pensar, né, como armazenar dados em banco de dados. Só que as empresas ainda queriam utilizar SQL. Então, uma das coisas que fez surgir aí essa categoria de NewSQL foi a linguagem SQL,
tá? E também as propriedades de ACID que eu estava comentando, né? Eu até coloquei aqui nesse slide que o ACID é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, ou seja, né? Trocando por miúdos, o NewSQL ele juntou o que tem de melhor ali no NoSQL e também o que tem de melhor nos bancos de dados relacionais, beleza? Então essa é uma categoria nova, poucas pessoas eu acho que conheçam esses bancos que estão aqui, mas são muito legais. Tem um que eu gostaria de destacar, que eu já conheço há um bom tempo e venho acompanhando, que é o CockroachDB, né? Esse é bem legal, ele foi desenvolvido por engenheiros que estavam na Google, saíram da Google e montaram essa empresa, né, que é a Cockroach, e montaram esse banco CockroachDB. É bem legal e vale muito a pena dar uma conferida. Além disso, né, muitos desses bancos de NoSQL eles têm um conceito de sharding, que é uma coisa bem nova, bem recente e é muito legal também, né? Se você não sabe o que é sharding em banco de dados, vale a pena dar uma conferida, porque isso é uma tendência muito grande. Eu acho que é até por esse mundo cloud aí que a gente está, né, vivendo agora, esse conceito de sharding ele vai crescer muito, tá bom?